pra mim aí, pessoal. Fala pra mim o que você tá sentindo aí. Vamos lá com mais uma videoaula aqui no canal Geografia Lúdica do professor Yaslan. Curta, se inscreva, compartilhe, ative o sininho para você receber todas as notificações de nossa videoaula, ok? O tema hoje é cultura. Cultura. Um tema muito bom de ser trabalhado, tá? Sua diversidade cultural, cultura popular e a cultura erudita que nós vamos falar hoje. Vamos lá então. O que é cultura? Peraí, cultura é uma pessoa gênia, sábia, que só escuta MPB? Calma aí. Olha só, nós como seres vivos, nós temos uma série de determinações biológicas, como o ciclo da vida, a reprodução e também a morte. A morte é um ciclo da vida, tá bom? Ok? Então vamos lá. Como nós, né, seres humanos, igual eu falei para vocês, o nosso corpo ele vai oferecer o quê? Muita possibilidade. Como o quê? Andar, correr, enxergar, ouvir, sentir o gosto e o cheiro das coisas, segurar objetos e também muitas limitações. Minha coluna me trava muito, tá? Por exemplo, como não respirar debaixo d'água ou não voar pelas próprias forças. Apesar que muita gente, né, mergulhador por apneia, debaixo d'água os caras é igual peixe, tá? Então, nesse sentido, nós podemos notar, porém, né, que além das limitações e determinações biológicas, nós, seres humanos, nós somos caracterizados como seres sociais por criarmos uma série de elementos, né, materiais e também imateriais que não constituem como a linguagem, né, os instrumentos de trabalho, a memória, tá? E também as diferentes formas de vestuário, de se vestir e também de alimentar, tá, pessoal? Ok? A gente difere muito um do outro sobre isso, tá? Tudo isso aí que eu falei para você, tá? São elementos passados de quê? De geração para geração, não como uma herança biológica, mas como variadas formas de um processo de aprendizagem, tá? Em uma primeira classificação, nós podemos dizer que a cultura de uma sociedade, ela vai apresentar o quê? Aspectos materiais e também aspectos imateriais. Certo? Essa paradinha aqui, meu ex-aluno Luiz gosta demais, tá? Então, desse modo, na noção de cultura material, incluímos os objetos, as construções, os utensílios, as ferramentas e na ideia de cultura imaterial, as visões de mundo, as religiões, os símbolos, os gêneros musicais, as leis, os sistemas de valores que vão fazer parte de determinada sociedade. Não é só da nossa, mas de qualquer outra sociedade, ok? É interessante notar que os aspectos materiais e também os imateriais não são independentes, né, entre si, mas muitas vezes eles vão o quê? Se relacionar, eles vão ter uma relação com os outros, material e imaterial, tá? Um exemplo bem claro disso é o uso de talheres à mesa, tá? Olha só, os talheres eles são elementos da cultura material, tá? Entretanto, o seu uso é determinado por normas o quê? Relativamente estabelecidas, mesmo que de uma maneira não formal, tá? Então esse uso de talher pode ser também por uma maneira não formal, ok? Por exemplo, certos alimentos, eles são o quê? Ingeridos sem o uso de talheres, né? E alguns talheres são mais indicados para determinado tipo de alimento. Vamos lá, vamos comer sopa com garfo? Um pouquinho mais difícil, tá? Toda essa regulação é de ordem de uma cultura imaterial da sociedade, ok? Vamos lá para diversidade cultural, ok? Um dos aspectos mais importantes nessa análise sociológica e também antropológica sobre o tema da cultura é justamente a questão da diversidade cultural. Pessoal, a questão do ser humano é o quê? Justamente entender que ele deve respeitar a cultura do outro, tá? Essa noção de diversidade cultural parte de uma constatação de que sociedades diferentes
muitas vezes tem elementos culturais, por exemplo, formas de agir, sentir, construir e expressar totalmente diferente uma das outras. Isso é normal, principalmente quando se trata de cultura ocidental e de cultura oriental, tá? Novamente eu vou dar um outro exemplo para vocês, né, em que nós vamos poder verificar essa diversidade cultural, é justamente as formas de alimentação entre as várias sociedades, tá? Vamos pegar o nosso Brasilzão aqui como exemplo, tá? Nós não consideramos insetos como alimento adequado para o consumo humano. Judeus não comem carne de porco e determinados frutos do mar, assim como indianos evitam a carne bovina, tá? Principalmente os hinduístas. Isso é uma questão de diversidade cultural, tá? A cultura popular, tá? Vamos para a cultura popular, cultura da sociedade. Vamos imaginar que algumas seguintes situações culturais fazem parte da sua vida, ok? Você aprendeu com os seus pais ou com seus avós a gostar de música sertaneja, música raiz, adora ouvir, por exemplo, Tião Carreiro e Pardinho, Neto Tinoco, ou você se emociona com modas de viola cantada pela saudosa, ilustríssima, até falecida Inesita Barroso, ou o próprio Rolando Boldrin, e assim por diante, Sérgio Reis, tá? Vários artistas aí, tá? Mas também gosta muito de literatura brasileira e não vê nenhum problema em ler Machado de Assis, né? Ou José de Alencar, mesmo que tenha de recorrer ao dicionário de vez em quando para entender o significado de algumas palavras. Pensa nos caboclos de um palavreado interessante. Eu lembro da palavra insofismável, tá? Além disso, né, você também gosta de ir ao cinema. Eu, particularmente, eu não gosto muito de ir no cinema, tá? Seja para ver filmes de ação, de terror, ou comédias românticas, Titanic, né, aquela coisa toda, né? Leonardo DiCaprio. E todos esses filmes lhe pareçam um pouco, às vezes, entediantes, né? Pois sua estrutura narrativa são quase sempre que previsíveis, sempre a mesma história lá no finalzinho, tá? Né? O Leonardo DiCaprio morreu, meu Deus do céu. Vamos lá, tá? Você pode observar que em todos esses exemplos há algo diferente em cada grupo. Por exemplo, o significado dessa diferença remete a uma tipologia. Que tipologia, professor? Justamente das produções culturais, no tocante a quem as produz, como produz, para quem e por quais meios. Na verdade, a cultura vai tentar atingir todos, de uma certa forma, tá? E essa cultura emocional atinge muito, mas muito mesmo, ok? Nós podemos denominar de cultura popular justamente a produção cultural que é realizada pela população não urbana e menos vinculada ao chamado mundo letrado. Olha só, nessa questão de cultura popular, ok? Tudo isso, na verdade, ela vai tratar de quê? De um universo em que a oralidade é a forma de transmissão mais corrente, mais corriqueira, com uma relação muito mais próxima do que dos ciclos naturais e com um sentido de tradição muito, mas muito forte em cima desse tipo de cultura, tá? Dentro desse contexto de cultura popular, a repetição como tradição é um elemento de importância, até mesmo em termos de expressão do quê? Da coletividade do conjunto do grupo de pessoas, certo? Então, assim, de uma forma bem mais ampla, nós podemos observar que muitas festas populares são realizadas na mesma época do ano, principalmente Carnaval, né, Folia de Reis, tá? Justamente que nós vamos aprender algumas superstições e simpatias dentro desse relacionamento com amigos e familiares que o que valorizam alguns, por exemplo, objetos de artesanato, quando eles têm aquela questão de um período feito há um tempo bem longínquo, tá? E às vezes essas tradições, essas culturas popular vai se passando de família em família, tá? Outro exemplo é o quê? As lendas,
né? Os contos populares, música cabeça, Saci Pererê, Curupira, a música sertaneja raiz que eu citei para vocês, os gêneros musicais de uma forma geral, as formas de dança vinculados o quê? À herança cultural afro-brasileira, a capoeira, né? E de música você tem o samba, o frevo, o lundu, o maxixe, né? Alguns pratos típicos tradicionais, as brincadeiras infantis, as cantigas de roda, tudo isso, né? São exemplos, né? Portanto, de um universo, na verdade, de uma cultura popular extremamente rica e importante, tá? É muito importante notar também, né, que as produções da cultura popular, ela não deve estar, por exemplo, associadas à ideia do quê? Do reducionista, da redução, ou também da questão da simplicidade. Não é porque é simples porque não é cultura, não é porque é simples porque não é bom, tá? Pois tudo isso se trata de uma produção, às vezes, para um outro olhar muito sofisticado, tá? Dentro dessa ideia, dessa formação, basta a gente ter um exemplo, a gente observar, por exemplo, as etapas necessárias para o quê? A elaboração de uma feijoada, né? Ou a destreza necessária para se tocar viola de 10 cordas. Pensa, viola de 10 cordas, gente do céu, eu toco nem pedra nos outros, tá? Todos esses instrumentos típicos são de canções sertanejas, de música raiz. Olha, eu falando muito de música raiz aí, não é só ela que é uma questão de herança cultural, não, tá? Pode ter certeza. Outro universo dessa produção cultural que podemos apontar é o da chamada cultura erudita. Professora Grace, português, olha só, cultura erudita, tá? A cultura erudita, ela tem como característica ela ser produzida justamente pelas camadas mais alfabetizadas e urbanizadas da sociedade, tá? Ela tem um aspecto de elite, né, porque ela vai se relacionar ao fato de haver um grau maior de formalização em torno dessa produção, tá? Então a cultura erudita é uma cultura mais urbana, certo? A música clássica ou erudita, por exemplo, né? Ela tem uma implicação em seu aprendizado, o quê? O estudo da escrita musical, assim como, pessoal, no caso da literatura, o uso privilegiado de norma culta da nossa língua, tá? Um outro aspecto digno de nota é que enquanto na cultura popular a produção tende o quê? Ela tende a ser muito mais ligada às comunidades, né? A expressão de sentimentos coletivos, a produção da cultura erudita, muitas vezes se volta para o quê? Para a expressão de uma individualidade, no quê? Na figura do artista criador. Olha a diferença, uma coisa é mais voltada para um conjunto, num grupo, e outra apenas para um grupo único, que seria o seu próprio criador, tá? O artista que muitas vezes, tá? Muitas vezes assim, a gente pode pegar bem ali após o romantismo do século XIX, ele é tido como um cara que é separado da sociedade a qual pertence, ou ainda incompreendido por ela. Muitas pessoas são incompreendidas, algumas letras do Zé Ramalho mesmo deixa muita incompreensão, tá? Algo que não faz muito sentido dentro dessa cultura popular, tá? Tô falando muito, cultura a gente fala demais, fica ligado. Então, por esse motivo, né, no contexto da produção erudita, vamos verificar um processo de mudança estética ou artística bem ao longo do tempo, com um grande questionamento da produção das gerações anteriores. Lá de trás, tá? Nós podemos tomar como exemplo desse modo de produção o teatro clássico, as artes plásticas, a literatura, a música erudita, né? Uma produção que muitas das vezes é o quê? Legitimada a herança cultural mais significativa, pessoal, de um período que nós podemos até confundir com uma cultura por excelência, tá?
Por quê? Porque é um fato que aparece quando dizemos que alguém é culto, fulano é culto, quase sempre como referência ao quê? Ao domínio que essa pessoa tem da cultura letrada, do conhecimento, do estudo, da inteligência, e não de outros universos culturais. Certo? Pensem na diferença de cultura popular com cultura erudita, com diversidade cultural, com a própria cultura. Muito obrigado por essa videoaula e vamos lá. Você quer ter o quê? Cultura popular, cultura erudita? E aí? Acredito que todo tipo de cultura é válido e importante. Muito obrigado, professor Aislan, e até a próxima videoaula. Tchau!